Muito boa tarde, família moçambicana. Sintam-se todos cumprimentados. Está no ar o programa Artes e Saberes, aqui na Mindcast TV. Meu nome é Jeremias Macarim. Tenho a satisfação de todas as sextas-feiras passar pela sua tela para trazer-lhe o melhor sobre o mundo das artes. Hoje, sexta-feira santa, tenho um convidado super especial que vai falar sobre o seu percurso literário, que vai falar sobre a sua vida, o seu trabalho com o mundo da poesia, das artes, e também pode trocar algumas impressões conosco à volta de alguns temas que nós vamos apresentando durante a nossa conversa. Estou a falar de Morgado Mbalate. Hoje decidiu cá estar conosco para discutirmos vários assuntos inerentes ao livro, inerentes à arte de escrever poesia, inerentes à produção e vários outros aspectos que nós vamos tecer hoje com esta figura que vem para abrilhantar o nosso programa e deixá-lo ainda mais rico. É nossa missão, é nosso dever, todas as sextas-feiras, trazer o melhor sobre as artes, o melhor sobre o livro, tema que vai ser bem discutido hoje no programa Artes e Saberes. Morgado Mbalate é escritor, é poeta, nasceu no ano de 1993, já foi condecorado com o Prêmio Mundial de Poesia no ano de 2014, também recebeu o Prêmio Fernanda de Castro no ano de 2017. Além disso, é formado em filosofia, tem uma bagagem que nós atendemos como suficiente para trazer alguns conceitos com autoridade sobre o consumo e a produção do livro, além de ser escritor, também como consumidor, não é? Apresento-vos Morgado Mbalate. Muito obrigado por fazer parte deste programa hoje, um dia em que nós nos curvamos perante a morte de Jesus, Sexta-feira Santa, e queríamos discutir muito, mas muito bem, por conta da sua presença, a questão do livro e falarmos também sobre a produção, mas como temas que possam vir depois de falarmos um pouco sobre si, sobre como é que começa essa paixão pelo mundo da poesia, pelo mundo da escrita, não é? E, Morgado, muito obrigado. Tenho a certeza que as pessoas que estão a assistir do outro lado estejam todas mesmo felicíssimas por estar aqui a acompanhar um programa com tamanha presença, tamanha voz, não é, poética, um escritor que tem sido aclamado a nível da produção literária em língua portuguesa, em nível de África e de Moçambique, ok? Então, muito obrigado por estar aí a acompanhar, recordar-lhe de que tem que comentar, partilhar o programa, faça com que ele possa chegar ao pessoal lá em casa, as pessoas que estão a assistir, à comunidade juvenil, aos colegas, partilhe o programa e fique sempre ligado aqui na Mindcast TV. Morgado, volto para si. Muito obrigado pela presença. É uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado, Jeremias, pela apresentação que me deixa muito prestigiado, me deixa muito à vontade no programa. Cumprimentar também a nossa audiência, agradecer o vosso convite. Eu sou uma pessoa apaixonada por desenvolvimento e gosto de abraçar iniciativas de jovens, gosto de ver jovens a contribuir, né, para o desenvolvimento e o crescimento do nosso país, né, nas mais variadas áreas. É uma honra estar convosco neste dia grande, neste dia com um significado muito importante para nós os cristãos, que é o dia da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu, como cristão, quero saudar a todos os outros cristãos e mandar um abraço a eles. E voltando assim, é um enorme prazer conversar sobre artes e saberes, porque são campos que fazem parte, confundem-se muito com o meu percurso, com a minha história, fazem parte do meu dia a dia. E vamos conversar, vamos partilhar o que nós pudermos com a nossa audiência. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos por ter aceito o nosso convite e por cá estar para poder discutirmos mais sobre estes aspectos. Bom, nossa conversa começa sempre de forma a cavar um pouco as raízes, não é? De quem tem o privilégio de sentar-se nesse assento para discutir conosco.
Primeiro, raízes no sentido de como é que começa a paixão pelo mundo da escrita, pelo mundo da poesia, o que impulsionou, quais foram as inspirações que levaram Morgado Mbalate a escrever poesia e a estar neste mundo de literatura. Como é que foi esse aspecto? Pode partilhar essa experiência conosco, que tem sido inusitada na maior parte das vezes. Pois, a literatura, né, ela é uma doença que muitas vezes é infectada, não é? Na infância. Nós sofremos esse processo de contaminação por essa doença que é a literatura na infância. E comigo não foi diferente. Eu cresci numa casa onde tinha acesso a livros. Né? Muito novo, não tinha ainda propriedade do que era um livro. Mas o contacto com o mesmo despertou-me curiosidade. E eu sou uma pessoa muito curiosa, sou uma pessoa que gosta de buscar, conhecer, gosto de saberes. Exato. E esse contato com o livro fez com que eu tivesse familiarizado com ele, não é? E já no ensino primário eu apaixonei-me por fazer cópias. Tinha uma professora chamada Felizarda, se não me engano, ela incentivava-nos a fazer cópias, não fazia parte do programa escolar, e eu gostava muito de fazer cópias, transcrever textos, não é, no papel. Então isto também faz parte deste processo. Depois, no ensino secundário, tive esses mentores, desde o ensino primário ao ensino secundário. Daí destacar a importância de influenciar as crianças com a literatura desde muito cedo, não é? E no ensino secundário eu tenho este professor chamado Nhampulo, espero também não estar enganado, e eu era chefe de turma no ensino secundário geral, e ele dava-nos um espaço de artes e saberes. E é como se eu estivesse a voltar no tempo. É um déjà vu. Sim, é um déjà vu que estou aqui a passar. E ele dava-nos esse espaço para poder apresentar as nossas manifestações artísticas, culturais. Né? Não só apenas a literatura, a declamação, de poesia, assim como teatro. E eu fazia parte. Eu era o frontman, né? A pessoa que estava em frente embora tímido, né? Eu tinha esta capacidade de influenciar os meus colegas. Então nós apresentávamos teatro, eu estava lá em frente, apresentávamos poesia. Eu não conseguia declamar. Até agora eu não consigo declamar. Eu trabalho com pessoas que fazem esta parte da declamação, e eu apenas escrevo. Então eu escrevia e dava a colegas. Mas por que acontecia isto? Porque eu tinha uma paixão. Eu era apaixonado por uma colega. Então eu comecei a escrever porque eu estava apaixonado por uma colega. Mas já escrevia, já fazia cópias, já transcrevia letras de músicas, mas começo a entrar para a literatura porque estava apaixonado por uma colega e não conseguia dizer a ela sobre esse sentimento. Então eu escrevia e pedia a colegas para apresentarem durante esse espaço de artes e saberes dado pelo nosso professor. Então o professor percebeu que ali havia alguma coisa de especial, havia alguma coisa por incentivar, havia algum talento, e ele incentivou-me a ler, incentivou-me a escrever. Então comecei a embarcar por aí, e muito cedo comecei a ter contato com o mundo das artes literárias, com os saraus, com lançamentos de livros. Comecei a conhecer escritores que hoje somos colegas e estamos a ombrear, mas na altura eles estavam muito à frente de mim, mas por causa da curiosidade, por causa da busca, não é por causa deste caminho que fui traçando. Hoje estamos aqui e pronto, este sentimento pela colega, esta curiosidade, este gosto pelo livro, pela leitura, pela escrita, fez-me o caminho. E também, estes mentores, é importante destacar a presença de mentores. Desde o ensino primário, a professora, ensino secundário, o professor. É o que eu estava para comentar, um gosto que foi até incutido ou impulsionado, não é, por figuras que precisam de ter o seu apreço. Estou a falar da professora e do professor do ensino secundário, que trabalharam com esse aspecto artístico ainda nessa fase da educação. E claro,
um poeta apaixonado na altura, não é? Apaixonado, e achou nos textos uma forma Sim, um de... subterfúgio. Exatamente, de se expressar. É interessante como coloca, e é importante também que as pessoas de lá de casa percebam o papel do professor, não é? Neste trabalho. Estamos perante um escritor que começou, teve um impulso, um impulsionamento muito forte por conta dos professores que davam já atividades, trabalhos que abraçassem esse aspecto artístico. E vamos dar mérito aos professores que trabalham, e aos que não trabalham, talvez, comecem por este trabalho que tem frutos futurísticos, e um deles é o que nós temos aqui. Faz parte da Associação dos Escritores Moçambicanos. Disse que já alguns que trabalhavam com os livros, ou que já estavam no mundo da escrita, estão a ombrear, estão a competir. Mas antes, não no sentido de competição, claro, no construtivo, né? Sim, no sentido de estarmos mais próximos. Mais próximos, exatamente. Na altura eu era um adolescente que não tinha muita experiência, muito conhecimento deste campo, desta área. Então eles também acabaram tornando mentores, porque ajudaram-me a conhecer este mundo. E agora já podemos também fazer intercâmbios, porque eu também já tenho a minha bagagem, já tenho a minha rede de contatos. Então vamos... E também ampliar, no sentido de... E é isto que nos faz crescer. Nos faz crescer. Temos referências, construímos nossos trabalhos olhando para essas referências. E acho importante vivermos assim. Bom, nós vamos falar, talvez o percurso literário de Morgado Balat nos sirva também como ponte para o nosso tema, não é? Já falou dos momentos iniciais que o levaram a se inspirar a escrever, não é? Mas eu gostava de ter, acho que as pessoas que estão a assistir também tenham essa curiosidade, não é? De ter de si a experiência para a produção da primeira obra, do primeiro livro que chegou às prateleiras, às livrarias. Como é que foi ter quais foram os caminhos que teve que usar para poder ter um trabalho feito, publicado? Como é que foi essa experiência? As primeiras diretrizes foram essas que já mencionei, que é conhecer o mundo, apresentar-me ao mundo da literatura, através de saraus, participar em lançamentos de livros, fazer contato com escritores melhor posicionados, e depois tive a ajuda de inteligência artificial, das redes sociais. O bom uso. Eu sempre fui muito ativo nas redes sociais, e publicando textos, publicando poemas, publicando crônicas. Então isso fez com que eu conseguisse aceder a uma rede de contactos internacional, se não só nacional. A partir desses contactos, a olheira da editora Edições Esgotadas, que é uma editora de Viseu, Portugal, que por acaso foi a editora que publicou o último livro de Eduardo White. Exato. E ela entrou em contato comigo, disse: nós gostávamos de publicar contigo. Eu fiquei um pouco desconfiado. Pode ser algo, pode ser esse lado negativo da internet, né? Pode ser pode ser um engano. Um engano, alguma fraude. Mas depois fui ver o perfil da editora, vi que era algo sério, vi que tinham publicado com Rosten ali, e também publicaram com Eduardo White. Então começamos a fazer contato, trocamos impressões, mandei o original, eles receberam, fizeram uma avaliação, aprovação, e começamos a editar o livro. Isto data de 2013. Então depois passa para 2014, 2015, 2016 publicamos o livro. Então, quase 3 anos. 3 anos, sim. Ainda a se avaliar a obra, o processo todo. Há pessoas que talvez pensem que é só escrever, não é? Procurar uma editora e em pouco tempo já temos o livro publicado. Não é? Mas pela experiência que nos conta, há aqui um processo que tem que ser respeitado. Pois, respeitar o processo. Exato. E é muito importante, porque o Ngulano Bakakosa disse algo muito importante que mudou a minha trajetória, mudou a minha vida. Ele disse: temos de ler
para escrever, Exato. não o contrário. Não o contrário. E comigo também não foi diferente. Na altura eu escrevia muito e lia pouco. É aquele momento em que queremos exteriorizar os nossos pensamentos. Então escrevemos muito todos os dias e depois não lemos muito. Então daí a importância de sermos, antes de ser escritor, ser leitor. Ser um bom leitor. Sim. Exato. Então, e depois comecei a experimentar isto, não é? A ser um leitor para me tornar escritor. E também com a experiência que tenho, não é? Com o contato com escritores, né? Conceituais como o próprio Angolano Bagacosa, que já mencionei, Mia Couto, a Paulina Chiziana, até mesmo com o Azagaia. Os conselhos que me deram é que devia ter calma. Muita calma. Sim, na altura eu tinha muita vontade de publicar, assim, de estrear-me e tal, mas agora já é diferente. E com o tema que vamos abordar, vou também explicar porque que levei muito tempo depois de ter publicado, assim, a não publicar antes e tal. Então é importante respeitar o processo, é importante fazer a carreira com calma, construir. O livro, não é? Com muita calma, para que possa ser um produto de valor e que realmente impacte e traga algum valor à nossa literatura, ao nosso país. Então, ficam as sugestões. Há que haver um respeito pelo processo e, acima de tudo, termos paciência para produzirmos ou termos um produto que tenha valor, não é? Para as pessoas que irão consumir. Fez menção ao trabalho nas redes sociais. E tem que estar relacionado até com um aspecto profissional por parte de Morgado Balagas. É gestor de marketing, não é? Sim, eu trabalho já trabalhei com marketing, com comunicação, com relações públicas, mesmo com gestão de redes sociais, as minhas próprias redes, eu estou a gerir, então são várias, então isso vai nos desenvolvendo competências, né? A questão da comunicação escrita, comunicação oral, a questão da empatia, da paciência, portanto, e o bom uso das redes sociais. Tenho sido muito elogiado, né, pelo bom uso das redes. Elas abriram muitas oportunidades, até uma oportunidade de emprego. Acredito assim. É mesmo de louvar, não é? Além deste convite da editora, sim, para o primeiro livro, a estreia, não é? Também já consegui emprego através das redes sociais, o bom uso, daí a construção da marca pessoal, a construção da imagem, da nossa imagem. Muito bem, muito bem. É importante, é interessante como nós podemos perceber esta ambivalência, não? Esses dois lados, posso assim dizer, para estar bem claro, de que as redes sociais destroem, mas também constroem. Elas têm essa vantagem de construir uma imagem produtiva, dinâmica. O exemplo claro até de duas oportunidades que surgiram na vida do nosso ilustre convidado por via de uma boa gestão de redes. Eu vou pedir para o meu realizador trazer algumas imagens, não é? Que estão aí guardadas, que até tem a ver com alguns contatos que referenciou. Sim. A rede de contatos que foi construindo durante o seu percurso. E, nossa, já está aqui uma das nossas imagens. Pode fazer aí tela cheia, meu realizador. Muito obrigado. Bom, fez menção ao inesquecível, Azagaia. Esta figura incontornável que reside nos nossos corações. Estamos a falar do Mano Azagaia. Bom, como é que foi? Como é que foi lidar com este mbondeiro, com esta figura tão especial para os moçambicanos? Estou a ficar emotivo porque Azagaia significa muito para mim, não é? Como referência, como exemplo. E eu seguia muito a Zagaia, desde os seus shows, a sua vida. E depois ele entrou em contato comigo e pediu-me para ser seu consultor literário. Também trabalho como consultor literário. Né?
Então eu fiquei, tipo, quando recebi este contacto, fiquei tipo, é uma mas figura, essa não é? gaia, o que ele precisa de mim, não é? É. Ele tinha, mas ele com a sua humildade, com a sua modéstia que caracterizava, Sempre. ele entrou em contato, ele disse, eu sou rapper, mas nunca tive experiência com os livros. Com os livros. Queria pedir a tua experiência. Então tivemos meetings, tivemos a trabalhar no livro dele. E depois o projeto acabou ficando parado por causa do que aconteceu, mas agora estou a trabalhar numa homenagem, num livro que vai homenagear a ele, e acredito que em breve será publicado. Nossa, estaremos expectantes, nós estamos expectantes para ver esse trabalho. Aprendi muita coisa com a Zagaia, aprendi a questão da intervenção social. Exato. Ele apreciava muito a poesia de combate. Eu também aprecio muito a poesia de combate. José Cravinha, temos esta referência. Exato. Temos aqui o Roberto Chitsons. Uau, vocês estão a chegar aos meus pontos fracos. Meu realizador acho que vai fazer o nosso convidado chorar, meu Deus. Né? Mas enfim, já está. Eu consigo perceber que ele já está emotivo. Sim, ele está. São memórias, não é? Sim, muito importantes. São pessoas muito importantes para mim. Exato. Construíram, ajudaram-me a construir, inspiraram-me, né? Até mesmo na minha escrita. Na temática que eu abordo nas escritas, são estas figuras que ajudaram a mostrar. E como é que foi trabalhar com este senhor, com esta figura? Tenho uma grande dívida com ele. Ok. Eu cruzei-me com ele, eu já gostava de Goruan, já gostava de Roberto Sonzo, então tivemos esta oportunidade, desculpa, passo a promoção, né? A TVM. Tivemos juntos a TVM, eu ia apresentar o meu livro, e ele esteve no nosso programa. Ele abriu o nosso programa, depois eu estava acompanhado com a Jamira Nguan, que é a pessoa que declama os meus poemas. É uma spoken word. Então ela também é muito apaixonada. Foi uma coisa muito bonita que está lá nas redes sociais. E fizemos uma palestra juntos, na UP. Eu pedi-lhe que viesse e ele veio. E não me comprou nada, acreditam? Então, por isso talvez faz menção a essa... Sim, é uma pessoa muito humilde. Ele é grande, eu acredito que vocês sabem quem ele é. Se não sabem, procurem. Roberto Maximiliano Chitsons, uma grande figura da nossa música, da nossa arte. É um gesto também super humano. É uma pessoa que abraçou-te. Veja, fazer parte de um lançamento de um livro, em termos mesmo de folhas, de convites, de requisições, não é tão barato assim. Eu tinha uma palestra agendada na UP pedagógica, então eu convidei ele para aquele momento cultural, e não só para também fazer parte do painel comigo. Ele aceitou, foi uma humilde, foi uma coisa muito bonita. Então, muito obrigado, Roberto Chitsons. Bom. Agora, realizador, peço para voltar a uma das fotos. Quero crer que esta tenha sido a última obra publicada. Sim, esta é a arte suave da palavra. Sim. Realizador, peço para voltar a uma das imagens. Tem uma em que esta, exato. Sim, Odisseia da Alma. Esta é a obra de estreia. Ok. Quando é que foi publicada? 2016? 2016, sim. Pela editora Edições Cotadas, que é de Viseu, Portugal. Sim. Ok. Então, nesta obra nós temos um conjunto de poemas. Sim, um conjunto de poemas, depois ilustrações de João Timani. Que é um dos gurus das artes plásticas moçambicanas. Então, vem com ilustrações. É um trabalho, uau! Só pela capa já dá uma vontade de abrir. Odisseia da Alma. Exatamente, e consumir esta obra, não é? Tão bonita que nós temos aqui. Bom, eu acho que nós podemos, a partir de já que falamos de consumir, de produção, fazer uma ponte, não é? Para aquele nosso tema. É um tema interessante. Exatamente. Eu quero crer também, muito obrigado, meu realizador, podes voltar aqui para nós. Quero crer também que as pessoas que estão a ver-nos, não é? A nos ver do outro lado, estejam já curiosas, mas que tema é esse, não é? De que tanto se está a falar? Nós hoje vamos discutir um assunto que mexe com todos nós, não é? Nós temos muitos livros que estão a ser publicados a nível nacional, temos muitas editoras que estão a surgir
não é, a abraçar novos escritores e trabalhos literários estão a aumentar todos os dias. Mas como é que nós o consumo, não é? Quais são as atividades que estão a ser feitas para, quiçá, monitorar esse consumo? E por que temos alguns livros que talvez há 20 anos, há 15 anos, com 20.000 exemplares sumiram das livrarias, mas recentemente temos 1.000 exemplares e permanecem lá, não é? Durante um ano. Esses são alguns pontos que nós vamos discutir depois do intervalo. Fique bem conectado desse lado para voltar à segunda parte do programa Artes e Saberes, aqui com Jeremias Macarinho. E hoje, claro, com uma figura super interessante, estou a falar de Morgado Balati. Volte sempre. Até. Saudações, eu sou Altafo Ibrahimo e serei a vossa companhia todas as terças-feiras, quando forem pontualmente 16 horas, no programa Diálogos Educativos, onde iremos abordar temáticas relacionadas com a educação e teremos a oportunidade de receber convidados para debates imperdíveis sobre este ramo. Perca-se, mas não perca a oportunidade de estar sempre ligado, aqui na Mindcast TV. Pense numa escola comprometida com o homem do futuro. E com um ambiente propício para fácil aprendizagem. Apresentamos para si o Colégio Pérsia, revestido de qualidades que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, lecionando o ensino primário e secundário. O Colégio Pérsia tem uma biblioteca equipada e pronta a responder à demanda do mercado, preparando estudantes para o ensino superior, laboratórios para as aulas práticas, pátio acolhedor e espaçoso, aulas extracurriculares de língua inglesa, informática, taekwondo e língua francesa. Estamos localizados no bairro Intaca 2, próximo à primeira rotunda da Estrada Circular. Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations, and proving that learning is always possible. My name is Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m. for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV. Prontos, voltamos. Muito obrigado por ter continuado aí do outro lado da tela para assistir o programa Artes e Saberes, hoje, sexta-feira. Voltamos à segunda parte, damos continuidade à nossa conversa com o nosso poeta, o nosso filósofo, o nosso gerente de página, gerente de marketing, muitos atributos para si. Bom, nós voltamos para aquele debate, voltamos para discutir aquele aspecto que nós já havíamos comunicado, já havíamos partilhado com as pessoas com quem estamos a assistir do outro lado, que era mesmo a questão de produção e consumo do livro, não é? Nós preferimos dizer caminho do livro, Pois. não é? Podemos dizer assim, como é que são os caminhos do livro. Bom, em termos de produção, claro, temos, para contextualizar, não é? Temos a inspiração do autor, temos o trabalho que é feito pelo autor, não é? Muito bem dito, pela sua própria experiência, que leva um certo tempo, Pois. não é? Leva um certo tempo e requer que haja muita paciência, não é? Para termos um produto partilhável e com valor, Pois. como bem disse. E para ser consumido. E para ser bem consumido, Pois. não é? Agora, olhando para a conjuntura, podemos dizer literária, que é o panorama de produção, que parece estar já num ritmo bem acelerado. Temos registrado o surgimento de muitas editoras,
quer nacionais, quer internacionais, que estão até a abastecer, posso assim dizer, que estão a motivar a produção e o surgimento de novos escritores a nível nacional. Mas, fora este trabalho de editoras, de motivar, de dar espaço para novas vozes, fora também a publicação acentuada de vários livros, temos visto, por exemplo, no último trimestre, neste primeiro trimestre, que houve mais de 10 livros, não é? Publicados nas nossas casas culturais, nas nossas casas que apoiam este trabalho. Mas fica uma questão no ar. E o consumo? Como é que se faz, por exemplo, a gestão deste consumo? Como é que se olha para o consumo destes livros que a cada dia vão preenchendo as prateleiras nas nossas livrarias, nas nossas editoras? Como é que Balat olha para isso? Pode falar da sua experiência pessoal, mas também talvez tocar alguns pontos que tem olhado nas suas andanças. Gostávamos nós de ter uma visão um pouquinho mais detalhada sobre isso. Nada melhor que Morgado Balat para, quem sabe, dar uma ideia mais sólida sobre este aspecto. Que, a propósito, nós nos desafiamos a apresentar. Esta é uma questão que pode levar muito tempo, não é? Num debate, num fórum literário, mas aqui em pouco tempo. Como é que olha para essa questão da produção? Claro que já referenciou, mas do consumo, não é? Do livro, depois de ter sido cozinhado, entre aspas, permitam-me essa expressão, depois de ter sido produzido, como é que olha? Como é que olha para isso? Primeiro agradecer o tema. Eu já andei por muitos lugares, muitos temas e nunca tinha antes sido proposto este tema. Mas é bastante interessante. Eu gosto muito da tua visão, primeiro, e porque eu percebi que é a mesma visão que eu tenho. É uma visão importante que temos de partilhar lá com as pessoas, não é? E eu fui construindo essa visão através do meu percurso. Sim. O caminho do livro, ele é sinuoso. É labiríntico, traz muitos mistérios. Sim, há um crescimento, é positivo. Aquelas editoras, já não dependemos apenas das editoras tradicionais, das mais grandes. Estão a surgir novas editoras, que são encabeçadas por jovens, que também é muito importante. E estão a publicar muito, estão a dar espaço, estão a dar voz a muitos autores. Eu gosto muito disto. Mas há uma questão importante, que é a questão do sistema literário, proposto por Antônio Cândido. Foi um teórico literário, sim, clássico, moçambicano e lusófono. Ele diz assim, é importante que haja um sistema literário. O que é o sistema literário? O sistema literário é o grupo de autores que produzem, publicam, e depois tem um público, tem um consumidor. E é por isso que eu gostei muito do tema. Nós produzimos, tem que haver um consumidor. E qual é o papel do consumidor? É consumir, depois mandar feedback. Será que isto acontece? Esta questão fica no ar. Então, eu particularmente tinha muita vontade de publicar, não vou mentir. Tinha muita pressa. Na verdade, não, eu não tive muita pressa, até porque o percurso fala por si. O que acontece é que tive oportunidades muito cedo, né? E tal, de publicar. Comecei em 2013, 2014, já estava a participar no Prêmio Mundial de Poesia Nozide, a ser condecorado, depois de 2015, a participar em antologias, livros coletivos, que também tem vários, depois o livro individual. Então, esta experiência fez-me perceber que o livro é uma coisa muito importante para mim. Nós somos livros, depois produzimos também o livro em físico, não é? Nós somos os nossos livros. Então, nós temos que ter muito cuidado conosco mesmos. E o livro para mim é sagrado. Só um pouco. E eu sou muito vaidoso. Na primeira obra, Você é da Alma, eu escrevi assim: minha única vaidade é ser poeta. Então, eu sou muito vaidoso nesta questão do livro. Desde a qualidade gráfica, você poder olhar as minhas obras, há de perceber que há uma questão estética
Levado ao detalhe. Sim, há uma questão gráfica, há uma questão de qualidade do papel. Então eu tenho muita preocupação com esta questão. Exato. Não quero só publicar um livro porque publiquei, percebes? Sim, sim. Então, eu trabalho muito o produto para oferecer qualidade ao meu leitor. Eu falei aqui de projetos com a Zagaia, falei dos meus projetos pessoais, depois falei da Paulina Chiziane, o Roberto Chitonzo. Então, o livro é uma coisa muito importante. Eu gostava de convidar a todos que têm vontade de publicar. Eu também tenho trabalhado como consultor literário, né? Sim. Revisor linguístico, ajudo pessoas sou coach literário. Ok. Sim, ajudo pessoas a publicar livros, a trabalhar nas suas obras. Isso, o que desenvolveu em mim? Competências e esta questão dessa experiência. Não tenhamos pressa em publicar. Trabalhemos o nosso conteúdo, trabalhemos a nossa obra, trabalhemos o livro, para que possamos oferecer uma qualidade internacional universal. E foi o que aconteceu com o Morgado. Publiquei primeiro pelas edições esgotadas, Portugal, é um mercado diferente, maior, mais exigente. Com edições esgotadas. Sim, e depois realmente o livro esgotou. Exato. O Odisseia da Alma é o livro mais famoso do Morgado. E depois publiquei a Arte Suave da Palavra, que era um projeto muito importante e que muitos autores também tinham vontade de fazer, jovens, na altura, os da minha geração, que era publicar livros com ilustrações, mas de forma mais maximizada. Exato. E fiz com o João Timani e conseguimos publicar. Se eu lhe falar dos valores aqui, de números, Por e tal, detrás desse vamos projeto ficar. É só para perceber a importância de trabalhar o livro como deve ser. E também vão perceber porque que o Morgado ainda não ficou este tempo todo a trabalhar as suas obras. Estamos Então, à espera. sim, estão a chegar. E vou usar também o exemplo do Obedes de Obadias, que é um declamador de referência, dispensa apresentações. Publicou recentemente? Sim, é a primeira obra dele. Sabe quanto tempo ele levou? Então pesquisem. Primeira obra dele. Uma das coisas que fez com que eu fosse a esse lançamento, eu apoio o Obedes há muito tempo, foi esta questão. Ele não teve pressa. Ele trabalhou os seus poemas mal escritos, né, como ele diz, e trouxe-nos uma qualidade standard, uma qualidade internacional. E o livro vai passar por muitos lugares. O meu livro também já foi traduzido em espanhol, francês, em inglês. Então são outros mercados. E para chegar a esses mercados temos de ter qualidade. Então, este tema é fantástico, Jeremias. Isto nos faz primeiro pensar na primeira parte da balança, que é a produção. Sim, não é? Sim. Uma produção investir na produção. Exatamente. Levada muito a sério, ao detalhe, como disse, é vaidoso quando produz tudo isto para ter uma obra que espelhe o máximo possível de si e que também tenha um peso no outro lado também, na balança, que eu acho que é isso. Por quê? Porque nós temos referências grandes, temos Mia Couto, temos Paulina Chiziane. Então quem são esses escritores? O que eles vão trazer? Então, já temos uma espécie... Eu acho que há pessoas que estão nos a assistir que talvez já investiguem ou que trabalhem um pouco mais nessa questão de cânones literários, não é? Mas nós, os novos escritores, têm esse desafio, não é? De olhar para, o que estava a dizer, para figuras que são tidas até como genéricas, quando se trata de poesia ou de literatura moçambicana, posso assim dizer. Pensa-se em literatura moçambicana, olha-se para Mia Couto, que é um nome já atuante a nível da literatura moçambicana, olha-se para Paulina Chiziane, olha-se, por exemplo, para Ngulano Makakosa e outros autores que estão até a receber condecorações anualmente. Sim, internacionais. Internacionais. Minha Couto ganhou um prêmio recentemente. Sim. Vai para os Estados Unidos. Eu li um artigo em inglês dele que dizia como Mia Couto colocou a poesia, a literatura moçambicana no mapa. No mapa, sim. Então este é o novo mercado. De fato. E nós, desta nova geração, temos de trabalhar essa qualidade para poder oferecer. Sim, porque eles vão dar-nos aquele espaço. As portas já foram abertas, não é? Resta nós nos posicionarmos com as mesmas qualidades para podermos ter um espaço. Então, podíamos já
quem sabe, olhar para o outro lado da balança, não é? Já vimos aspectos de produção. Sim, sim. E como é que olha? Como é que olha então para o consumo? Como é que olha para esta recepção do livro aqui nas nossas livrarias, em casa mesmo, nas redes? Como é que está a ser o consumo do livro aqui, particularmente em Moçambique? Como é que olha? Qual é a experiência que tem quando se trata disso? Porque nós vemos os autores bem aclamados nas cerimônias de lançamento, mas parece que depois se esquece. Eu participei de um lançamento do livro, mas comprei o livro e ele morre simplesmente na minha prateleira. Não tenho mais nenhuma referência ou alguma atividade que me faça rebuscar o conteúdo daquele livro. Como é que olha para isso? Houve uma mutação. Agora não só consumimos o livro físico, mas também o livro digital. Ótimo. E há dois grupos aqui. Há um grupo que tem poder financeiro, um grupo mais crescido, né? Pessoas mais velhas, que têm poder financeiro, têm como comprar livros, têm essa cultura de ler, compram livros, têm bibliotecas pessoas em casa. Depois tem um grupo dos jovens, adolescentes, que são pessoas que têm vontade, têm curiosidade, e neste grupo de jovens há um subgrupo. Exato. Há aqui, no segundo grupo dos jovens e adolescentes, tem os que têm curiosidade, os que gostam de ler, Sim. os que, mas não têm poder de compra, De fato. não têm acesso. E depois tem aqueles que não gostam de ler, que cabe a nós, escritores, despertar este gosto a estas pessoas. Então, neste grupo juvenil, principalmente, o que acontece? Podemos sim dizer que não gostam de ler. É uma realidade, é um facto. Mas também, por que eles não gostam de ler? É um problema, é uma problemática. Não gostam de ler porque eles não lêem o que lhes interessa. Não têm acesso a conteúdos que lhes façam, que lhes despertem curiosidade. Como aqui o Jeremias esteve a mencionar. Publicou-se e o livro vai morrer Nós precisamos dar vida ao livro. E como é que damos vida ao livro? O que é que eu tenho feito? Levei o meu livro para vários mercados internacionais. Portugal, Espanha, Brasil. No Brasil tenho textos foi inserido no ensino fundamental brasileiro, foi inserido no ensino superior. Parabéns. Sim, isto eu estou a fazer o quê? Estou a dar vida ao livro. Ministro palestras a nível internacional, a nível nacional também. Estou a dar vida ao livro. Promover saraus, tertúlias, declamação de poesia. Estou a dar vida ao livro. Está a perceber? Então o livro não acaba no lançamento. Sim, ele tem de continuar a existir, tem de continuar a reinventar-se. Depois tem a questão das revisões, das novas edições, tem a questão das traduções. Então todo este processo foi o que fez com que eu levasse esse tempo todo, mas este tempo todo foi preenchido. Percebe? Fui trabalhando nestes livros, esgotei, voltei a publicar, fui atrás, percebes? Então, já chegamos a este ponto do livro já não estar disponível cá. Temos de trabalhar o processo de transporte. Então, o livro não pode morrer na prateleira. Ele tem de estar vivo. E como é que ele fica vivo? Através dessas declamações, desses intercâmbios, desses festivais. Eu participei também no Festival Internacional Earthquake Terremoto, que é um festival de justiça ambiental, organizado por uma organização norte-americana. E também foi uma coisa muito bonita porque tive contato com músicos, atores. Então, eu aprendi esta outra contribuição do livro. Sim, o livro pode ir ao teatro, o livro pode pode ser musicado, dramatizado. E depois participei no CD de literatura negra, o que nos abala, que é um audiobook, que é uma outra forma também de continuar o livro. Nesse caso. Para perceber. Então, há vários segmentos, há várias questões. Mas quanto ao consumidor, o nosso consumidor
temos um mercado grande. Temos esse mercado internacional que, graças aos nomes que mencionamos aqui, fomos abertos, e nós também agora, como jovens, estamos a trilhar. Depois temos o mercado nacional, que é muito exigente e desafiador. Porque o que eu tenho percebido, muita gente, eu até cheguei a oferecer muitos livros. Por quê? Porque eu via que a pessoa tinha vontade de ter o livro, de ler, mas não tinha como comprar. Então tem-se trabalhar a questão do poder de compra do consumidor, do leitor. Depois tem-se trabalhar a questão de termos uma sociedade que não é leitora, que não lê, que não valoriza a literatura. A atividade. Sim, gosta-se muito de música e tal, mas não se lê. Mas a alma de um país, ela é conhecida na literatura, através da literatura. De fato. Então temos que ler. Esse desafio de despertar curiosidade a este grupo. E como é que fazemos isto? É na infância, contaminando-os com essa doença, literatura. Foi o que aconteceu com o Morgado. Eu fui infectado por essa doença muito cedo. Então, é isto que eu tenho feito. E como é que temos feito isso? Através de iniciativas de educação nas escolas, palestras, concursos que o Jeremias tinha muito bem mencionado. Sim. Então, o nosso mercado está a crescer, estamos a passos galopantes, mas temos também de ter esse cuidado de não ter pressa para publicar, trabalhar o nosso produto e a pensar no nosso consumidor. Eu agora fiquei com vários projetos por causa do tempo. Com Paulo Nachiciane, com a Zagaia, literatura infantil. Depois, o que eu fiz? Fui publicando artigos. E essa é uma técnica muito usada por acadêmicos de topo, que é publicar artigos e testar o mercado. Vais vendo o que é que o consumidor está a precisar. Artigos, ensaios. Sim. Eu fui percebendo agora que estamos na questão do empoderamento feminino. Muito. Então, o Morgado vai publicar o livro que tem a ver com isto. Para perceber. Então, são estas... Uma sondagem que se faz com muito cuidado. Não é? Com calma, com paciência. Muita paciência. Com pesquisa. E com a questão de trabalhar a técnica, ensaiar sempre, escrever sempre, estar sempre a melhorar, repetir, como dizia Eduardo Duarte, repetir até chegar à perfeição. E depois ser leitor. Sim, porque não vamos todos nos tornar escritores. De fato. Tem que haver um público, tem que haver um consumidor. Então este consumidor merece um produto de qualidade. Merece qualidade, merece ser valorizado. E como é que é valorizado? Quando é entregue um conteúdo perfeito não, porque não existe perfeição, mas um conteúdo digno dele. E para que ele goste de ler. E também vejo que está a crescer isto, está a mudar. Está a mudar. Sim, está a mudar. Estamos a caminhar para uma praia aberta, não é? Com um mar à nossa frente gigantesco, que nos oferece ondas e ondas de livros, digamos, com muita qualidade, livros bem feitos, mas fica essa observação também de termos o cuidado de trabalharmos o conteúdo sem querer ser muito repetitivo, que respeite também o nosso consumidor, não é? Não só impulsionados pela pressa de publicar. Bom, nós estamos quase a caminhar para o fim da nossa conversa. Quero crer que quem esteve a registrar já está com o caderno quase que cheio, não é? Com o bloco de notas aí quase que cheio, porque veio de Morgado muita informação útil, não é? Quero crer que também tenha ajudado a si, caro telespectador, a ter uma visão mais aberta sobre esta questão de produção e de consumo também do livro. Então, eu agradeço muito pela sua presença. Vou abrir esse espaço para dar algum comentário, não é? Deixar ficar alguns comentários e, quem sabe, endereçar alguma informação que considere pertinente para o público que esteja a nos assistir do outro lado da tela. Em primeiro lugar, agradecer a Jeremias por ter conduzido esta entrevista de forma excelente. Obrigado. Por ter buscado este tema que provocou-me. É um tema bastante pertinente, deve ser muito debatido, porque realmente o nosso mercado está a crescer, está-se a publicar muitos livros, mas que muitos deles não são consumidos.
Então, temos que trabalhar a questão do consumidor, temos de maximizar isso. Agradecer o convite da produção em geral, desejar sucessos ao programa, a vossa iniciativa. Estivemos aqui em Artes e Saberes, que fazem parte da minha vida, né? Os saberes, pela filosofia, as artes, pela literatura, e agradecer a audiência, aos que estiveram atentos, aos que anotaram, aos que precisarem dos meus serviços, de trocar alguma impressão comigo, podem me encontrar através das redes sociais. Morgado Mbalate, em todas as redes sociais, 87 77 41 821, para questões mesmo profissionais, até mesmo pessoais, mas com respeito e tal. E dizer que estou feliz por ver o crescimento, a evolução do nosso mercado, da literatura moçambicana, e dizer também temos vários desafios pela frente. Desde a questão de publicação, desde as oportunidades, os financiamentos, ainda falta muito. Então, temos muita dificuldade de encontrar financiamentos. Então eu gostava que isto mudasse. A questão das editoras, há muitas editoras sim, mas tem que se trabalhar a qualidade. Vejo que algumas ainda pecam na questão de qualidade. Temos de trabalhar a qualidade, irmãos, para que possamos oferecer o nosso melhor para o mercado internacional. Está de olhos bem abertos a nós. Por causa das redes sociais é fácil que eles tenham acesso ao nosso conteúdo. E também dizer que em breve vou publicar obras que estive a trabalhar durante este tempo, de vários géneros, e não vou falar em datas, sou uma pessoa que gosta de trabalhar com calma. Eu já ia perguntar. Sim, sou profissionista, mas acredito que se calhar possa sair primeiro a obra em homenagem ao Azagaia, que já passa algum tempo e tem me cobrado das pessoas. Também saia também um livro que vai homenagear a mulher moçambicana e a mulher africana. Bom, então nós ficamos com este lembrete, não é? Vamos criar condições de seguir o nosso convidado até o momento que estes trabalhos que foram aqui mencionados surjam e apareçam. Não vamos cobrar, porque nós já aprendemos a ser pacientes, não é? Já aprendemos a ser pacientes. Sim, pela conversa de hoje, desenvolvemos a paciência, desenvolvemos a resiliência, essa capacidade de respeitar o processo, para que chegue no momento certo e seja algo de valor, seja algo que vai impactar a nível nacional e internacional. Muito bem. Porque já foi feito, então temos essa responsabilidade agora. As obras já feitas já conseguiram fazer isso. E agora? O que é que vem? Tem que ser algo ainda maior. Que supere, talvez, em termos de qualidade, de conteúdo, de valor, também. O trabalho anterior. Bom, então é assim que nós ficamos com o nosso convidado, Morgado Mbalate, que pode hoje trazer-nos os seus conhecimentos, as suas experiências e observações sobre o mundo da literatura a nível moçambicano. Eu agradeço pelo tempo que ficou aí à nossa espera, mas o programa não está a terminar. Eu vou convidar um intervalo de 1 minuto, no máximo. Eu volto para dar algum conteúdo super interessante, não é? Para si que está sempre bem sintonizado ao canal, ao programa Artes e Saberes, aqui na Mindcast TV. Volto já, permaneça ligado. Saudações, eu sou Altaf Ibrahimo e serei a vossa companhia todas as terças-feiras, quando forem pontualmente 16 horas, no programa Diálogos Educativos, onde iremos abordar temáticas relacionadas com a educação e teremos a oportunidade de receber convidados para debates imperdíveis sobre este ramo. Perca-se, mas não perca a oportunidade de estar sempre ligado, aqui na Mindcast TV. Pense numa escola comprometida com o homem do futuro. E com um ambiente propício para fácil aprendizagem. Apresentamos para si o Colégio Pérsia, revestido de qualidades que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, lecionando o ensino primário e secundário. O Colégio Pérsia tem uma biblioteca equipada e pronta a responder à demanda do mercado.
preparando estudantes para o ensino superior. Laboratórios para as aulas práticas, pátio acolhedor e espaçoso, aulas extracurriculares de língua inglesa, informática, taekwondo e língua francesa. Estamos localizados no bairro Intaca 2, próximo à primeira rotunda da Estrada Circular. Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations, and proving that learning is always possible. My name is Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m. for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV. E estamos de volta à terceira e última parte do nosso programa. Como bem disse, há alguns aspectos que nós temos que deixar ficar aqui hoje. Nunca falta no programa Artes e Saberes uma visão sobre o mundo das artes, sobre os concursos, sobre o trabalho que é feito a nível da literatura e outras manifestações artísticas que perfazem aquilo que é o quadro de produção aqui a nível moçambicano. Eu vou pedir para o meu realizador trazer aqui alguns concursos que foram abertos recentemente para aquele jovem aspirante a escritor que quer dar voz, não é, àquela incansável vontade de publicar ou de escrever. Temos a Fundação Carlos Morgado, em parceria com a editora Catálogos, o Prémio Literário Carlos Morgado a ser feito na sua terceira edição, que se reserva aos trabalhos do gênero conto, não é? Foram abertas já as candidaturas no dia 13 de março até 13 de maio. Temos aqui, estamos ainda no tempo certo para lançar as nossas submissões. Para si, aspirante, não é? Quer deixar o seu ponto, pode tirar o seu ponto da gaveta. Acho que ainda há tempo também de escrever, não é? E fazer parte deste trabalho, deste prémio que vai valorizar muitos, não é? Mas muitos escritores moçambicanos. Tenho a informação de que há 10 finalistas que são todos eles premiados com livros e dos 10, um leva o prémio de 50 mil meticais e obras, não é, de escritores moçambicanos. Bom, muito obrigado, realizador. Falamos desta edição, não é, da Batalha de Poesia Mos Islam, que aconteceu no mês passado, na sua primeira eliminatória. O tempo passou, temos agora a segunda eliminatória, que vai acontecer no dia 26 de abril, sábado, no mesmo local, Gil Vicente Café e Bar, na Avenida Samora Machel, na cidade de Maputo, a partir das 16 horas até às 19, não é? Bilhetes válidos a partir, por exemplo, do dia 14 até 26 de abril, 200 meticais, 4 bilhetes a 600 meticais, também não, a partir do dia 21 a 26 de abril, não é? Então, 200 meticais vamos adquirir de 14 a 26 de abril, estamos nesse período. 600 meticais, 4 bilhetes de 21 a 26 de abril. Então, vamos correr para ver este que é um espaço, não é, um espaço super interessante para aquilo que é a valorização da poesia a nível nacional. Continuamos com os prémios. O nosso escritor, recentemente galardoado com um prémio nas Américas, tem o seu prémio, o prémio, nesse caso, que recebe o seu nome, Prémio Literário Miacup, não é? As inscrições já foram abertas e vão decorrer do dia 11 de abril a 12 de maio. Podem ter mais informações através do QR Code que está
na vossa tela e em parceria com a Cornilder e outras organizações recebe-se neste prémio, não é? Obras que tenham sido publicadas de 1 de janeiro até dia 31 de dezembro de 2024, neste caso do ano passado. Estou a falar do gênero romance ou do gênero poesia. Os dois gêneros podem ser submetidos. Atenção, livros que já foram publicados, não é? Então, por hoje é tudo. Foi uma satisfação, sempre é estar aqui por detrás desta tela para trazer o melhor sobre o mundo das artes. Meu nome é Jeremias Macarim, saio sim, despeço-me, mas com a promessa de, na próxima sexta-feira, a partir das 15h30, estar deste lado para abraçar-te, para trazer o melhor sobre as artes. Fique ligado na programação da Mindcast TV. Vemo-nos na sexta-feira, às 15h30. Tchau!